Então vamos lá, vamos ao nosso segundo ponto, vamos dar continuidade. Já fizemos a introdução, que foi o vídeo anterior. Se você não viu, vai lá e assiste o vídeo anterior na playlist Eclesiologia. Aqui nós vamos falar na sequência agora as características, o que distingue o sistema de governo congregacional dos outros sistemas de governo eclesiásticos, né? E eu quero começar aqui, para que o vídeo não fique longo, com o primeiro e que eu considero um dos pontos mais importantes do sistema de governo congregacional, dentro das suas características, que seria a autonomia, né? É onde cada congregação vai ter a sua autonomia para determinar seu próprio governo, seu próprio ministério, como a igreja vai seguir, né? Por mais que tenham as suas convenções, existam textos oficiais, por exemplo, da Igreja Batista, que é onde eu vou pegar os principais exemplos quando for falar sobre, no terceiro vídeo, no próximo vídeo, sobre as autoridades. Embora haja textos que direcionem todas as igrejas batistas, mas cada uma tem a sua autonomia. Tanto que muitas vezes, por exemplo, você vai numa igreja batista, estou falando da igreja batista tradicional, a igreja batista do Brasil. Você vai em uma igreja batista, ela tem um formato mais conservador na sua estrutura, mas você vai visitar outras igrejas batistas e lá você vê já uma igreja mais moderna, eu digo na sua estrutura, né? Onde muitas vezes o local onde se encontra o púlpito, a parede é escura, apaga-se as luzes, né? Então, esse é o primeiro ponto quando nós classificamos nas características da igreja congregacional, né? Que seria a sua autonomia. Um outro segundo ponto muito importante dentro desse sistema de governo que a caracteriza seria a democracia dentro da igreja. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu passei 16 anos, 16, 17, depois voltei. Quer dizer, se for juntar tudo, eu passei dentro da Assembleia de Deus aqui do Rio Grande do Norte em torno de 18 a 19 anos. E quando nós falamos de democracia, não existe democracia dentro da Assembleia de Deus, que nós vamos trabalhar ainda aqui no canal quando trabalharmos o sistema de governo episcopal, e porque na minha compreensão e interpretação, a partir de alguém que viveu vários e vários anos dentro da igreja, a igreja seria uma igreja que se classificaria nas igrejas episcopais e não congregacional, por exemplo, como é o caso aqui do exemplo que eu dei da Igreja Batista, né? Com relação, eu estou sempre trazendo porque também passei alguns anos dentro da Igreja Batista. Então, com relação à sua democracia, por exemplo, na Igreja Batista, né, a democracia lá, os membros da igreja tomam as decisões importantes com relação à igreja, ao caminhar da igreja, o dia a dia da igreja, e nesse caso nas assembleias, né? Por exemplo, na Assembleia de Deus não existe isso. Na Assembleia de Deus as decisões vêm de cima, nesse caso aqui, do pastor presidente. Aí vai para os polos, é onde existe um pastor que coordena uma série de congregações, às vezes 6, 5, 7, depende do setor, né? Ele vai coordenar essas igrejas, né? E aí, a partir daí, ele dá a diretriz, o coordenador do setor, para as congregações. Então, assim, não existe, a igreja não tem poder de decidir nada, vamos fazer desse jeito ou não. Até da última vez que eu soube, até as manutenções nos prédios tem que se direcionar ao templo central para que ele mande ali as pessoas, ou dê o aval, ou ele faça a liberação para que seja feito as manutenções nos templos das Assembleias de Deus, né? Então, assim, você que é membro pode vir aqui nos comentários e dizer se é assim, se não é, para contribuir com as pessoas que estão visualizando o vídeo, né? Então, a segunda característica é a democracia, né? Na Igreja Batista, por exemplo, estou usando esse exemplo porque foi onde eu vivenciei.
Lá vai haver ali a assembleia, do qual é coordenada pelo pastor, que seria o presidente da mesa, e ali existe outras pessoas que fazem parte, né, da direção da assembleia, né? Vai ter a ata e se traz para a igreja votar, né? Trazendo ali os problemas, trazendo ali propostas, a igreja vai votar favorável ou não, ou pode fazer mudanças, trazer observações, né? Então, assim, outra característica do sistema de governo congregacional seria a democracia. Um outro ponto aqui, né? Eu vou fazer sempre esse paralelo entre a Assembleia e a Igreja Batista do Brasil, porque são as igrejas do qual eu mais vivenciei. É a eleição, outra característica, a eleição de líderes, né? No caso, por exemplo, na Assembleia de Deus, eu quero o líder de mocidade. Vai se dizer que o pastor orou, né, para que escolher aquele irmão, aquela irmã para ser os líderes de mocidade, por exemplo. Mas assim, no caso de uma igreja batista, se pauta ali os nomes das pessoas, mas quem vai fazer a eleição desses líderes será a própria igreja, a própria congregação, a própria assembleia, e não uma decisão monocrática, né? Uma decisão de cima, o pastor decidir. Então o pastor não decide, né? Ele preside a mesa e ali os nomes são levados e nesse caso eleitos pela assembleia, pela própria congregação. Então a eleição de líderes, inclusive do próprio pastor, que eu vou falar quando falar sobre as autoridades no próximo vídeo. E a penúltima característica, trouxe 5 características aqui, né? A quarta característica é a participação ativa dos membros dentro do sistema de governo congregacional. Os membros são incentivados a que eles participem, né, ativamente nas decisões da igreja, né? O que diferencia um pouquinho da igreja presbiteriana. Quem toma essas decisões vão ser os presbíteros, né? E na igreja episcopal, partindo da igreja episcopal também, que a decisão vem lá de cima e segue para as congregações ou para as igrejas. Se pegarmos o exemplo da igreja católica, de cima para baixo, depois a decisão vai para as congregações. Então, essa é a quarta característica, a participação ativa dos membros. Membros participam das decisões da igreja. E, por último, né, a quinta e última característica, eu vou trazer aqui alguns textos. Eu não vou fazer a exposição desses textos, mas dentro desse campo, dentro da compreensão do congregacionalismo, eu vou trazer os textos que dão base, que são usados, né? Mas eu não vou ler os textos nem fazer a interpretação, a exegese dos textos, se cabe ou não. Deixo para vocês, dou os textos e vocês fazem essa pesquisa. Fazem essa exploração, essa interpretação, usando comentários, concordância e fazendo essa conexão com o tema. Então, a quarta característica são os princípios de autonomia e de comunhão. Então, no sistema de governo congregacionista, né, a igreja ela vai enfatizar a autonomia, trazer essa autonomia local, né, e também vai fazer a promoção, vai promover, né, a comunhão e o apoio entre igrejas, né, apesar que elas são independentes, mas elas se ajudam ou podem ter essa comunhão, esse apoio entre igrejas de uma mesma linha, poderemos dizer assim, pegando como exemplo as igrejas batistas, né? E aí eles têm essa participação, esse apoio em eventos, até mesmo voltado para o evangelismo, voltado para o crescimento da própria igreja em si. Mas cada uma igreja tem a sua autonomia, o seu poder de decisão. E aí para finalizar essa segunda parte, que seria as características, eu quero aqui fazer citação só de alguns textos que vão dar base, ou que dentro desse campo eles
em algum momento faz uma conexão desses textos para validar o sistema de governo congregacional, ou o sistema de governo que diferencia do episcopal e do presbiterianismo. Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 20. Atos capítulo 15, versículo 1 ao 35. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 ao 13. Filipenses capítulo 1, 1. Filipenses capítulo 2, 2. Tito capítulo 1, versículo 5 até o versículo 7. E 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 e 13. Então, alguns textos, tem mais textos, mas esses aqui, para você pegar tudo o que está sendo, o que nós estamos estudando e fazer essa conexão, esse paralelo aqui e trazer esses textos para ver se realmente eles fundamentam ou não o sistema de governo congregacional, ou não, né? Então é isso, né? Aqui nós vamos encerrar essa segunda parte, as características do sistema de governo congregacional. No próximo vídeo nós vamos falar como que funciona, quais são as autoridades desse sistema de governo e como qual a função deles dentro do sistema de governo congregacional. Então é isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo, deixa o seu comentário. Se você faz parte de alguma igreja, porque até isso também, eu sempre gosto muito de dizer isso. Quando nós falamos até mesmo cristianismo, são vários cristianismos. Dentro até mesmo de um tipo de cristianismo, por exemplo, o congregacional, existe algumas variações dentro desse próprio sistema de governo congregacional, de igreja para igreja, como a gente vai ver no próximo vídeo quando a gente falar das autoridades, né? Então, assim, como eu falei, se você não é inscrito, se inscreve no canal, né? Deixa o seu comentário, porque você pode estar numa linha de pensamento um pouco diferente, mesmo que a sua igreja seja congregacional, o congregacionalismo, o governo, o sistema de governo, né? Então deixa o seu comentário para que você possa contribuir com outras pessoas que querem aprender sobre essa temática, e até a continuação no terceiro vídeo sobre as autoridades.